Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente tá aqui em mais um episódio do IDTech. Cara, eu acho que esse é o 22º episódio, o 23º, enfim. A coisa tá rendendo, hein? Poxa, quem diria que iria render dessa maneira? Mas vamos lá. Bom, gente, hoje a gente vai trazer um papo, a gente fazer um papo super legal com a Adriana Vidal. A gente vai falar sobre liderança, que é um tema que a gente já tava na nossa pauta, ó, há muito tempo, mas a gente tava tentando entender qual que seria a pessoa certa para a gente trazer para discutir exatamente um tema que já era delicado, vamos dizer ali, um pós-pandemia é mais ainda, né? Então, já te agradecer, Adriana, pelo aceite do convite. Obrigado demais. Falar sobre esse Obrigada eu. assunto é delicado, mais uma vez, como eu estou dizendo. Mas, enfim, valeu demais por estar aqui. É delicado e necessário, né, gente? Precisamos falar sobre isso, falar de Exa- liderança, né? Exatamente. Tem uma frase bem legal que é assim, né? Vida fácil. Não, como é que é? Decisões fáceis e vida difícil. Decisões difíceis e Difíceis, vida vida fácil. fácil. Então, Exatamente. acho que e tem muito a ver com liderança e ser liderado também, né? Então, Adriana, para a gente começar, né? Porque a gente Aham. não enrola em nada. Para a gente começar, fala um pouquinho de você, qual que é a sua experiência. Você teve com a gente no ID360 em 2018 e Sim, falou sobre o Mundo VUCA. sim. Eu conheci o Mundo VUCA por você e Aham. achei aquilo, meu Deus, eu falei, minha vida tá ali, né? Principalmente pelo momento que a gente estava vivendo de uma empresa que estava todo, que é uma, a Buscar, ela é uma empresa é, que pivota a todo momento, muda a todo momento. Depois vieram outros mundos aí que a gente pode falar também, mas se apresenta para nossa audiência para eles entenderem quem é a Adriana Vidal. Apresento sim. Rodrigo, assim, 2018, que a gente estava falando de mundo VUCA, nós estamos em 2022, 4 anos depois, a gente continua num mundo VUCA ainda, né? Exato, Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Mais exato. ainda Isso pós-pandemia, que eu ia né? falar, mais ainda, e ambíguo nem se fala. É, exatamente. Mas enfim, eu sou hoje, né, fundadora da Flourish, uma empresa de desenvolvimento, treinamento de pessoas. Então, o meu core business hoje é gente. E não tem como a Legal. gente falar de liderança sem trazer a questão de pessoas, Sim, de relacionamento, de envolvimento, de engajamento. Porque liderança não existe não é unilateral, né? Não existe liderança sem liderado. Então, assim, a liderança ela é sempre social. Ela sim. passa por convívio, ela passa por um monte de gente. Então, estar aqui para falar sobre liderança tem tudo a ver com o meu trabalho da Flourish. A Flourish é uma empresa de florescimento humano, né? Legal. Florescimento humano é uma ciência. Florescer é uma ciência hoje, dentro da psicologia positiva, Legal, não sabia. onde a gente busca o melhor de cada um. Como que a gente faz para realmente conseguir entregar a nossa máxima performance, né, o nosso melhor diferencial competitivo a partir do potencial que existe dentro da gente. Então, é isso que o florescimento trabalha, Autoconhecimento na veia, né? na veia total. Não tem como a gente melhorar, entregar o nosso melhor sem entender, sem conhecer as nossas luzes, né, e as nossas sombras também. E tirar da gente essa ideia de que eu preciso trabalhar o tempo todo em cima das minhas sombras. Eu não sou bom nisso, então eu preciso melhorar nisso. Exato. Né? A gente faz isso desde sempre. Os pais da gente fazem isso quando a gente é criança. Ai, meu filho não é bom em matemática. E aí começa assim, aquela coisa em cima da matemática. Peraí, mas a pessoa tem uma luz no português, na literatura, na leitura. Então, assim, na nossa vida profissional, muitas vezes a gente traz esse foco de querer melhorar e não trabalhar o que eu já sou muito bom. E aí buscar a complementariedade com outras pessoas, Uhum. Exato. Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante, né? inclusive. Então, assim, a minha história hoje é com a Flourish. A Flourish tem 4 anos, aliás, 3 anos. E Nasceu na antes disso, pandemia? Nasceu um pouquinho antes da pandemia. nasceu um pouquinho antes da pandemia. Verdade. Exato. Foi a minha melhor, assim, época, né? Onde as pessoas mais estavam precisando É. de autoconhecimento, de entendimento. E antes disso, eu fui 20 anos, assim, estava dentro de uma indústria de moda e uma empresa familiar. Assim, comecei com 17 anos e dali eu fui passando várias áreas, né? Desde a recepção até sair como diretora comercial. Que legal. Então, essa jornada de conhecer várias etapas foi me aproximando de muita gente. Eu muito nova, né? Muito imatura e vindo de uma empresa familiar, ela coisa assim, ela tá aqui porque ela é filha. Então, a vida A toda eu desconfiança, é né? muito ruim. E assim, uma desconfiança do outro e a falta de confiança em mim mesma, né? Eu tô aqui Sim. porque eu sou filha?
É, Então, com isso, eu precisei trabalhar sempre o meu lado empatia, né? O meu lado escutar o outro, o não ser autoritária, o não ser impositiva, porque já tinha uma autoridade por trás de mim, até sem eu querer, verdade. né? É E verdade. aí, com isso, eu descobri hoje, né, anos depois, e depois com a minha empresa, estudando liderança, estudando pessoas, que eu já vivia essa liderança intencional, positiva, que é a Legal. liderança que o mercado fala hoje. Uhum. Uma liderança de troca, empática, né? Onde a gente mais escuta do que fala. Sim, Então, assim, hoje eu falo com muita segurança que o que eu construí a vida inteira sem saber era essa liderança hoje que o mundo pede. legal. Fenomenal. Adriana, assim, eu acho que foi o Abílio Diniz, eu até comentei isso em um dos episódios também que a gente gravou aqui, que o Abílio Diniz, ele fala, se eu não me engano foi ele, que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Uhum. Negócios são pessoas. E eu gosto muito de falar também que eu não consigo separar a vida pessoal. Não existe pra mim. É Não, o não Rodrigo. existe. A vida do Rodrigo. Não, a gente é um ser humano integral, gente. Não Exatamente. existe isso. Exatamente. Quando a gente tinha, sei lá, 30 pessoas aqui na empresa e eu chegava mais chateado e tal, cara, eu não conseguia esconder. O Hum, pessoal já falava, e o Rodrigo hoje não tá bem. E aí, tudo bem? E a gente sempre tinha essa proximidade, tá acontecendo alguma coisa, não tá acontecendo, esse tipo de coisa. E liderança, ela é muito pautada em pessoas. Ela é muito, não, só é pautada em pessoas, uhum, né? E só que a gente sabe que as coisas não são muito bem dessa maneira no dia a dia. Quando a gente traz hoje os desafios que a gente vive por conta da pandemia, um pós, daqui a pouco, um pós mesmo pandemia, enfim. O que você considera, o que você traria hoje como necessidade, apesar, como a gente colocou, o assunto é delicado, mas apesar de necessário, apesar de ser necessário, quais são as características que um líder precisa trabalhar ou precisa ter para falar assim, cara, eu tô fazendo um trabalho minimamente bom. aham. Quais são as características que você traria pro líder para ele falar assim, legal, acho que eu tô para ele criar uma No análise para caminho, ele do né? Acho que eu tô no caminho caminho, né? exatamente. Eu acho assim, como que eu vejo? O líder é uma pessoa que precisa ter uma habilidade de influência social, né? O que é influência social? Legal. Vamos pensar, o líder é um influenciador, né? A influência social é uma skill que fala do despertar no outro a capacidade dele agir, dele se dele se comportar de alguma maneira, Sim, né? Então, assim, quando a gente olha para um influenciador, o que ele está fazendo na gente? Despertando um desejo da gente se comportar e da gente agir e da gente ter perfeito. alguma habilidade de alguma maneira. O líder é isso, né? Nada mais é do que isso. Exato. Então ele precisa despertar o quê naqueles liderados ali? Quando a gente tem uma pessoa que a gente segue, quando a gente lê uma biografia de alguém que a gente admira, porque o influenciador é alguém que a gente admira, Exato. é alguém que a gente valoriza, né? O que a gente vê naquilo dali? Autenticidade, confiança, né? Você lê, você escuta e fala assim, Exatamente. nossa, eu confio nessa pessoa, eu confio no que ele tá falando. Então a gente fala disso, a gente fala do walk the Confiança é talk, muito né? importante, né? Confiança é muito importante. O walk the talk é o quê? Eu preciso agir conforme o que eu falo, né? Se você segue alguém, se você lê alguém e você vê aquele conteúdo e aquela pessoa fala uma coisa, mas age de outro jeito, não te convence, não tem autenticidade. Sim. Então, assim, o líder é um influenciador. Legal. O Alex Monteiro, que ele é um dos fundadores da Nonstop, que é uma das maiores agências de influenciadores no Brasil, ele me falou uma coisa muito legal, que falou, cara, todos nós, todos, ser humanos, nós somos influentes. Uhum. O influenciador, ele acabou virando uma profissão. Aham. Então, todos nós temos capacidade cognitiva de se tornar influenciador. Não Sim. necessariamente todos somos influenciadores, mas somos influentes. E Exatamente. esse negócio da influência, ela é muito pesada no líder. Ela é muito louca no líder. É. Porque, assim, só pra você ter uma ideia, né? Eu, como líder, até 2019, eu sempre falei com os meus liderados. Eu falei, cara, eu não sou líder. Uhum. Eu sou o seu líder em formação, que eu estou em formação ainda estou, mas hoje eu consigo me considerar líder baseado em algumas experiências, enfim. E tive a oportunidade, inclusive, de transformar algumas vidas e tudo mais. Não eu falando, mas as pessoas me dando Sim. feedback, né? E tem um ponto, tem uma coisa muito importante sobre liderança e ser líder. Eu, Rodrigo, por exemplo, eu sempre fui muito preocupado com que os outros
com o que os outros pensavam de mim. Então, assim, eu era louco pra dançar na adolescência. Doido. Aham. Mas eu nunca Morria dancei. de vergonha do outro. Porque o outro poderia falar que eu tô dançando errado, rir de mim. Uhum. Enfim, minha mãe me colocou em várias aulas de dança, eu não conseguia, enfim. E aí hoje eu sei que eu sou duro pra dançar, não é porque eu sou duro pra dançar, porque eu tinha esse bloqueio muito forte. E aí, cara, entendendo muito sobre. E nos últimos 4 anos eu estudei muito. Autoconhecimento pra mim é vida hoje. É a minha Sim. base pra vida. E eu criei um que eu chamei de disjuntor dos foda-se. Tipo assim. Tá falando de você. O que a gente tem no disjuntor? A gente tem lá um monte de lâmpadas que você vai lá e Uhum. apaga tudo. O que eu faço? Cara, eu ligo todos os foda-se. Uhum. E eu comecei a transferir isso para os meus liderados. Sim. E isso parece que virou uma chave de autonomia. É. Lógico que você tem que, né? Porque quando você liga tudo também, você tem que ir ligando esse aqui eu tenho Equilíbrio, que né? ligar também, esse aqui também. Porque senão o bicho vira uma coisa louca. Essa questão do olhar do outro, né? Não só na liderança, na vida como um todo. Por que a gente precisa do autoconhecimento? Porque a gente tem essa tendência a sermos muito autocríticos com a gente. É. E quando a gente é muito crítico com a gente se preocupa em não estar entregando o melhor. Eu posso não estar dançando tão perfeitamente, então eu prefiro não dançar. Né? E o outro vai olhar e vai ver que eu não danço tão bem. Então a gente começa a paralisar. Já que eu não sei fazer tão bem, então eu não vou fazer. É isso. E aí isso gera um problema e uma paralisação. Às vezes você vai postergando, procrastinando. Esse é um dos grandes problemas da procrastinação. Eu vou esperar eu ficar muito bom pra fazer. Aí eu vou esperar. E aí você não faz nunca, porque você nunca vai estar bom o suficiente, né? Porque vai ter sempre alguém melhor do que você e vai ter mesmo. Sim. Então, essa questão do autoconhecimento, ela é importante nisso. E o líder tem que saber mostrar isso para o liderado, né? Exatamente. E mostrar de uma forma, assim, sutil. Porque você não tem que derrubar isso no liderado, porque às vezes ele não vai entender. Não. E pode ser pior. Mas na NRF desse ano, teve uma palestra incrível com a Carla Harris. Uhum. Ela é VP do Morgan Stanley, né? Do banco. Legal. E ela trouxe 8 pérolas da liderança. Que legal. Sim, eu não vou falar as 8 aqui, até porque algumas a gente já falou, como autenticidade, confiabilidade. Mas tem algo que ela trouxe, assim, que eu nunca tinha pensado. Ela falou, gente, vocês precisam, com os liderados, celebrar o erro. Cara, demais. Sabe? Muito. Assim, é importante comemorar o erro tanto quanto se comemora o acerto. Porque por detrás daquele erro teve uma intenção de acerto. Exato. Né? E a gente às vezes não enxerga que por detrás do erro teve uma tentativa de inovação. Porque a gente fala que a gente quer inovação. Né? As pessoas precisam ser criativas, as pessoas precisam inovar, elas precisam tentar. Mas se elas erram, nem sempre o líder proporcionou aquele ambiente de segurança psicológica pro erro. Né? Exatamente. Porque se eu errar, aí vem a autocrítica, eu não fui bom, e aí eles vão me mandar embora, mas aí eu vou... Então, a gente precisa criar esse ambiente de segurança psicológica para que as pessoas sintam assim, eu posso errar, que eles vão enxergar de um jeito positivo. Legal. Aqui na Buscar a gente trabalha com dado. Né? Há muitos anos, sei lá, até perdi as contas. E aí, nas minhas aulas, palestras, aulas, eu faço sempre uma pergunta. Eu falo, cara, qual que é a sua métrica de sucesso? E aí vem tudo, minha métrica de sucesso é faturamento, minha métrica de sucesso é margem, minha métrica de sucesso é ROI, enfim. E aí, eu tento trazer uma outra perspectiva, que assim, a minha métrica de sucesso aí do Rodrigo mesmo é o erro. Quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Então, se eu não tô errando, consequentemente, eu não vou aprender. Não tô inovando, né? Exatamente. Então, acaba que você fica naquela mesmice e você não vai evoluir. Ninguém evolui no acerto. Ou maravilhoso só com acerto. Ou só com acerto. Na verdade. Você vai evoluir com erro. Aham. Né? E eu acho que até essa questão por exemplo, eu falei isso para o disjuntor do foda-se, né? Falei para umas 30 pessoas. E todas ligaram. Algumas apanharam, porque, opa, preciso ligar esse aqui, desligar esse aqui, porque senão vai dar problema. Mas tem o líder, ele sempre teve um desafio muito forte sobre motivação. É até uma coisa legal que, assim, o Alfredo Soares, ouvi um podcast dele que isso até me emocionou, assim, eu falei, caralho, isso aí foi pesado. Que se você vai entender, você vai saber se você é um bom líder ou foi um bom líder
depois que você saiu daquela empresa, etc., as pessoas continuarem te chamando de chefe. E eu falei, caraca, é verdade. Isso é muito legal. É, Porque verdade. traz tangibiliza muito o que você fez e Aham. deixou de legado. Mostra que você conseguiu, né? Mobilizar Exato. essas pessoas para objetivos, né? Isso, exatamente. Só que tem um lado muito complicado que é a motivação do time. O time, tem muito time que tá levando porrada, sei lá, no passado mesmo, na Solid, eu tava com 42 pessoas. Uhum. Cara, eu tinha 9 líderes e o time como um todo. Só que tinha lá uma pessoa, o estagiário ou estagiária X, que tava levando porrada e como é que eu, como líder, iria chegar até ele, porque não tem condição de ter 42 pessoas, estar próximo de todo mundo, principalmente online, porque a gente não Sim. encontrava, Sim. né? E aí eu ficava sabendo pelo líder e tal, eu conversava com a pessoa, enfim, tentava me aproximar mais. E aí a pessoa falava assim, nossa, Rodrigo, obrigado pelo seu tempo. Nossa, o diretor de marketing tá aqui comigo, estagiário. Cara, tipo, é mais do que a minha obrigação. Gastando tempo comigo? Pra mim isso é investimento, né? Esse é o trabalho, na verdade. Não é? E muita gente que era técnico e é técnico acaba transformando ali em CMO ou gerente, enfim, e fala, cara, eu não mexo mais com técnico. O que a gente precisa fazer? Quais são, por exemplo, o que você diria que seria mais interessante para motivar a equipe, deixar a equipe motivada, porque tem dias que a gente não está bem. Uhum. O que a gente pode fazer, principalmente agora, nesse momento que tem muita gente que ouve o podcast, que está liderando à distância? Então, Rodrigo, assim, vamos tentar separar. Eu não gosto muito da palavra motivação enquanto líder motivar. Né? Assim, eu não acredito, eu não trabalho isso dentro da Flores. Uhum. E o que eu acredito que vem de fora é uma provocação. Então, o papel do líder é provocar esse liderado. Para que ele entenda. Aí vamos voltar no autoconhecimento, né? Ele precisa entender por que ele não está bem, por que ele não está engajado, por que ele não está se sentindo parte daquilo dali, daquele processo. Sim. Porque a motivação, ela é interna, sabe? Não existe uma motivação. O que me faz levantar, o que me fez estar aqui hoje, não é dinheiro, né? Não tô aqui por isso. Uhum. Não é a minha vontade, é o meu desejo, é o meu trabalho. Então, isso ninguém tem como colocar dentro de mim. Entende? Exato. Essa motivação. O porquê do que eu faço. Sim. Então, o líder precisa ajudar o liderado a entender assim, por que você está fazendo isso dentro da empresa hoje, né? Sim. O que você quer dessa empresa? Não é mais vista a camisa da empresa. Não, veste a camisa dos seus sonhos e usa a empresa para isso. Exato. O que nos motiva são os nossos sonhos. Usar a empresa como um meio disso. Meio, é um recurso. É um sabe? recurso, legal. É um recurso. Então, a motivação é saber por que você está trabalhando aqui, onde é que você quer chegar, qual que é o seu objetivo de vida, assim. Traz seus objetivos pessoais, porque isso aqui é só o seu caminho, né? É uma parte da sua jornada. É isso que nos motiva. Legal. Agora, o que nos provoca, aí vem do líder. O provocar a ser melhor, o provocar a desenvolver, o provocar a alcançar uma meta, né? Atingir um resultado. Eu falo que a pessoa, quando ela não tem motivação dela interna, você pode vir com essas que as pessoas chamam de motivações externas, assim, premiações, viagens, milionárias, que se ela não tiver um porquê, um sentido interno, ela não alcança. Não é R$100, R$1.000, nem R$1 milhão. Sim. A pessoa vai até ficar pelo milhão, mas pelo milhão, né? Ela não Quem vai, oferecer ela não avança. 1 milhão e 1, ela vai. E não é sustentável. Não Ninguém se sustenta se você não tiver, assim, o propósito. A propósito é uma palavra tão batida, né? Assim, eu fiquei tentando achar uma outra, sabe? Pois é. Eu gosto do manifesto. Qual que é o seu manifesto? Cara, vou trazer uma experiência sobre isso. Sabe? Sobre propósito e manifesto. Propósito. Palavrinha mágica e super da moda. Boom da moda dos últimos 10 anos. Uhum. E eu te confesso que eu mesmo me perdi em um determinado momento que eu falei, que merda, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu? Aí eu vi Simon Sinek, eu falei, porra, velho, não é tanto o propósito em si, mas é do porquê que eu tô fazendo isso. Por quê? A hora que eu vi o porquê, falei, caraca, eu tô aqui porque eu quero brigar contra quem faz coisa errada no mercado. A Buscar, ela existe a Buscar, ela nasceu, acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, mas a Buscar ID nasceu porque eu queria brigar com as agências que não me deram estágio em 2010.
E eu briguei contra todas e ganhei de todas. Aham. Aí a hora que aconteceu isso, eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque eu conquistei aquilo, beleza. Então ela nasceu meio que de uma raiva Agência da da verdade. Assim. agência. É, exatamente. E aí, quando eu falei, puxa, velho, essa coisa de propósito, tal, eu não tenho propósito, não sei o quê. Aí eu entendi que propósito, ele acaba sendo criado ao longo do tempo, baseado no que você vem construindo. Sim. E aí eu fui pegando feedbacks de clientes pequenos, grandes, enfim. E aí eu entendi que o propósito, o meu propósito, que consequentemente é o da Buscar, é provocar mudança desafiando o senso comum. Isso é o Uhum. meu propósito. Ah, uma frase linda, show, mas é o meu propósito. É o Sim. que eu faço, é o que a gente teve ali, de fato. O que que a gente pode. Eu acho que isso vem muito do autoconhecimento também, Sim. né? Essa coisa do propósito deixa todo mundo muito louco. Aham. O que que você tem a dizer sobre propósito? Então, vamos Igual você pensar. falou, você quer trazer, quer mudar isso. Vamos pensar. Olha, eu quando estava na indústria, ali como na frente de um time comercial, o meu olhar, eu tinha os meus liderados, mas eu comandava um time de venda, né? Então, assim, a venda ela tem meta, a venda está orientada para um resultado, né? Números, indicadores. E chegou um momento onde eu comecei a sentir que aquilo ali, para mim, estava um pouco sofrido. Falei, Uhum. gente, mas assim, eu sempre fiz isso, eu gosto tanto dos meus clientes, eu amo esse momento de sentar, de relacionar, mas aquela coisa que estava por detrás ali, me forçando a fazer uma venda, que parecia que já não estava mais conectando com a minha Sim. essência. E aí eu fui descobrir que o meu prazer mesmo era o relacionamento. Né? Aí no autoconhecimento eu falei, mas gente, peraí, eu gosto, mas não gosto, é uma coisa me deixando desconfortável. Então o propósito a gente começa a descobrir, assim, o que te dá mais prazer? O que te deixa em flow? Uhum. O flow é aquele momento onde você está vivendo e você não percebe o tempo passar. Sabe assim? Tá fazendo aquela atividade, você não olha pro relógio. Você vê, você Sim. tá tão envolvido. Ó, gente, passou o dia e o dia acabou. O Acabou. que você estava fazendo naquele momento que você não percebeu? Legal. Eu estava relacionando, não era a hora da venda, não era o forçar número, não era o forçar a venda, já não me identificava mais com aquilo, Entendi. entendeu? Então você começa a descobrir. E as pessoas falavam assim, eu gosto tanto de conversar com você, eu gosto tanto de te escutar. Eu falei assim, olha, eu também gosto tanto de falar, eu também gosto tanto de escutar. Então tá fazendo mais sentido essa parte relacional, essa parte que você deixa um legado, que a pessoa quer te escutar porque ela sabe que você tem uma coisa importante para falar. Sim. E aí eu fui descobrindo o meu propósito e falei, não, gente, não faz mais sentido essa parte indústria aqui, Legal. né? E fui buscar o autoconhecimento, e fui buscar o coach, e me formei, né? E hoje também sou coach. Eu fui buscar um coaching, na verdade, porque o processo chama coaching, Uhum. né? E o profissional chama coach. Até me identificar e achar o meu propósito, que hoje é esse, sabe? Despertar o melhor de cada um. Legal. Do mesmo jeito que eu me descobri, eu acho que tem muita gente aí precisando se descobrir. Cara, essa coisa de se descobrir, ela dói, né? Dói, Pô. dói, nossa. Rapaz, quando eu me descobri, eu falei, ai, sei lá, ou eu sou muito monstro, ou eu sou muito. Tem alguma coisa errada, né? Porque doeu muito, eu chorei igual criança, chorei na terapia, chorei em casa sozinho, enfim, foi complicado, mas é muito libertador também. É porque a gente abandona uma coisa, né? E a gente se descobre toda hora, sabe, Rodrigo? A gente não. É. O que a gente era ontem, a gente não é hoje, e possivelmente pode ser que eu não seja amanhã. É. Né? Esse propósito não é assim, eu não nasci, assim, Aham. destinado a viver isso o resto da minha vida. Em nada, na vida pessoal, na vida profissional, a gente muda a todo instante. E o líder também tem que estar aberto a entender que ele muda de opinião. Ele precisa mudar de Precisa opinião. mudar, ele mudou de ideia. Nossa, gente, eu falei isso ontem, mas hoje eu vou falar diferente, porque hoje eu já tô pensando de outro jeito. E esse lado vulnerável do líder, por exemplo, é uma coisa que o líder antigo não podia. Ele tinha que ter todas as respostas, Exato. ele tinha que saber tudo, ele tinha que ser dominante, autoritário. Né? A liderança humanizada que a gente fala hoje é essa liderança que entendeu que o ser humano é integral. O ser humano não é o pessoal e o profissional separado. Se você não está bem e chega no seu trabalho hoje, né, o líder humanizado, o liderado sabe olhar para ele e falar assim, peraí, ele não tá bem mesmo. Então hoje nós vamos cobrir disso aqui, hoje nós vamos fazer aquilo ali. A liderança humanizada é essa para os dois lados, líder e liderado. Teve um caso, você está trazendo esse conceito de liderança humanizada, né? Assim, sendo muito sincero, é redundância, liderança humanizada. São pessoas, Exatamente. você tem que ser humanizado, naturalmente. Exatamente. E aí, aqui na Buscar, quantas vezes eu já falei com a pessoa assim, cara, sai. E a pessoa, como assim sai? Você tá insatisfeito, você não tá se enxergando mais aqui. Você conseguiu conquistar o
que você queria antes, você conseguir. Então, show! Se você não tá enxergando, eu te ajudo. E eu já ajudei pessoas, ligava pra amigos, empresários, ó, tá precisando de uma pessoa assim? Tô foda. Tô. Beleza, então vai. Então, tipo, e as pessoas não entendiam muito isso até um ponto que aqui na empresa isso virou natural. Uhum. Tanto que tinha gente que falava assim, Rodrigo, preciso conversar com você. Eu falei, tá. Eu tô com o processo seletivo da startup e tal. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu tentava entender por trás o que estava acontecendo. Sim. Show. Já pequei várias vezes com isso, já errei. Mas, cara, sou ser humano. E aí eu tentava entender, depois de muito tempo, conversando com pessoas que já saíram e tal, eu entendia o porquê que as pessoas vinham para buscar muitas vezes para ganhar menos do que elas estavam ganhando onde elas estavam. E aí o primeiro ponto era para trabalhar com o Rodrigo, para trabalhar com o time, mas para trabalhar com uma coisa muito mais importante do que tudo isso, que era a causa da empresa. Que era, cara, a gente fazia o trabalho O certo. propósito. Do propósito. E aí você vai ver o que era o lance ali por trás disso tudo. Era quase que a gente criou um manifesto, que a gente falou aqui agora há pouco. Sim. Que aí entra muito lances de comunidade. E aí a gente viu, entendeu, eu entendi agora esse ano, em 2022, coisas de 2016, que na realidade a gente estava criando uma comunidade. Uhum. Então a gente tinha uma comunidade com uma causa, uma comunidade com uma visão e com método. E aí a gente falou, caraca, que legal, show de bola, bacana. E eu transformei isso em manifesto, de fato, hoje, da empresa e de várias outras coisas. E eu apresentei isso para 30 pessoas, para 20 pessoas. E essas 20 pessoas entraram num projeto completamente novo. Um chegou e falou, cara, não me fala nem o preço, só quantas vezes você Já divide quero. que eu já vou fazer. Aham. E as 20 entraram. Eu tive Uhum. uma conversão de 100%. Porque as pessoas se identificaram, que a gente hoje está trabalhando muito do contra o marketing pastelaria, que é um marketing, cara, que faz isso, faz aquilo, que vem ao lance da liderança. Uhum. E aí, em alguns projetos que eu participei como líder e até mesmo como fornecedor com outros líderes, vinha uma coisa muito, muito complicada, que era o que você acabou de falar. Mas como é que eu vou falar que eu não sei? Uhum. Como que eu vou falar que eu não tenho a resposta? Preciso ter todas as respostas. E quando eu chegava, eu falava assim, não sei. Como é que funciona? E aí falava, mas a gente tá te pagando pra você saber disso. Eu falei, não. Vocês estão me pagando pra dar resultado. Uhum. Não pra saber, não pra ser o Google. O Google tá aí de graça. Então vocês Chama agora lá. você chama lá, faz a pergunta certa que você vai ter a resposta certa. E quando eu comecei a fazer isso em algumas empresas que eu tava como líder, outros líderes estranharam aquilo. Aham. Falaram, velho, como assim? E eu acabei, no primeiro momento, sendo o líder mais fraco. Entendi. Porque eu não era durão. Uhum. Eu não era o dono, eu não sou o dono da verdade. E depois, num segundo momento, acabou, opa, um líder aqui já tá começando a entregar um pouquinho mais. Outro líder ali já tá... Aí vinha comigo, cara, como é que você faz isso com o seu time assim assado? É. Como é que você se É a torna sua fraqueza, vulnerável? né? É a sua fraqueza. É, Que consegue engajar e envolver. exatamente. Que não é a fraqueza, né? É o Exato. construir junto, né, gente? O líder precisa construir junto, ele precisa dar voz, né? A gente vive um momento da voz aí, voice commerce também. Exatamente. A gente ganha um poder de escolha. A gente precisa exercer esse poder de escolha através da nossa voz, da troca, dessa liderança. De levar o problema para a mesa e falar, vamos construir junto. É, Até porque isso traz o pertencimento. A pessoa se sente importante, se sente reconhecida, né? Eu sempre trago reconhecimento sobre duas partes, assim. Um é o reconhecimento externo, é o que vem do líder e fala ali, parabéns, né? Tô vendo que você está se desenvolvendo, você alcançou meta, resultado. E outro é a pessoa se reconhecer naquilo que ela faz. E ela só consegue se reconhecer naquilo que ela faz quando ela de fato está fazendo e está participando, tem voz para aquilo, Sim. tem espaço para falar, tem espaço para errar, né? A gente volta no espaço do erro. Assim, liderança, gente, não é um desafio, mas eu acho que quando a gente traz pro lado, do outro lado tem uma pessoa, eu é que sou uma pessoa e ele é igual a mim e eu sou igual a ele, a gente acha o caminho de tudo. eu fico... Acho que uma das maiores características, ou talvez melhores características de um líder, talvez seja vulnerabilidade. Acho Porque, essencial. cara, tipo assim, você é ser humano. É essencial. Mas Entendeu? hoje o líder pode ser vulnerável, né, Rodrigo? Porque É. antigamente ele não podia. Verdade. Né? O líder precisava ser esse de todas as respostas. Ele precisava ter essa postura firme. Ele precisava saber falar rápido, ter respostas. Esse era o líder que
existia, aliás, que ainda existe muito, Bastante. né? Mas o assunto novo da liderança humanizada, né? Que aí é meio pleonasmo, como você disse, é redundante, para muita gente ainda não é, né? Porque se fazer confiável é um grande desafio. Confiar é um grande desafio. Eu acho que, sei lá, 20, 40 anos atrás, ou há 20, 40 anos, na verdade, você tinha um volume de informação infinitamente menor do que a gente tem hoje. Uhum. Então, até essa abundância de informações no mundo hoje, e de possibilidades, de variedades, enfim, as pessoas acabaram se entregando, tipo assim, cara, não tem como. A gente não consegue saber tudo, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que falar, olha, não sei. Nossa, mas você, já me falaram assim, nossa, mas você é o cara dos dados, não sabe disso? Eu falei, exatamente, eu estou captando mais dados agora para aprender. E vai ser sempre assim. Tá. Um banco de dados, ele não tem todos os dados do mundo, tirando do Google praticamente, né? Mas essa vulnerabilidade que os líderes eles têm medo, é um receio, talvez, não sei se é medo a palavra melhor, mas um receio de trabalhar, eu vejo isso como a maior força. Eu também E enxergo pro como liderado força. também. Por isso vem crescendo muitos líderes, né? E os grandes aí, como a Abílio Diniz que você citou, essas pessoas têm mentores, né? Eles têm mentores, eles têm coaches. Por quê? Porque eles também estão buscando o tempo todo trabalhar as possibilidades, as oportunidades de desenvolvimento, para onde eu preciso olhar. Porque eles também não têm todas as respostas, né? Exatamente. Ninguém tem, gente. Quando a gente entende isso, é tão bom. Né? É bom porque liberta, porque você fala assim, legal. Aí vem os foda-se de novo. Foda-se. Então, tipo, não sei, vou procurar quem sabe. Um líder que eu tive, eu tive basicamente 3, 4 líderes na minha trajetória. Depois eu comecei a empreender. E tive sorte com todos. Todos eram grandes líderes. E um deles falou comigo, cara, eu lembro como se fosse hoje ele aqui, ó. Em mim, assim, mostrando um computador e tal. Ele falou, olha, não tem problema você não saber. Sabe qual que é o problema? Eu falei, qual? O problema é você não saber o telefone de quem sabe. Se você não tiver esse telefone, você não vai. Aí é um problema. Aí ele brincou. Como hoje não é problema, você tem um Google. Então o Google tá aí. Eu falei, cara, aquilo mudou a minha vida de um jeito, né? Eu sempre falo com ele, Altair, que foi meu líder, que eu falei, cara, nada é impossível. A partir dali eu comecei a crer que nada era impossível. Eu precisava saber o telefone de quem sabe. Não tenho, eu tenho o Google, hoje eu tenho o YouTube, hoje eu tenho várias outras fontes, né? E dessa abundância de informação, existe também uma abundância das tarefas. Sim. Das responsabilidades. E, cara, principalmente se você tem um time de 3 pessoas, se você tem um time de 100 pessoas, a única coisa que vai aumentar são as suas tarefas. Os desafios vão ser exatamente os mesmos em proporções diferentes. Como é que você traz? Como é que você lida no dia a dia hoje com os líderes em relação à rotina de trabalho, entre gerenciar pessoas, gerenciar projetos, gerenciar meta? Como é que seria uma melhor forma da gente conseguir trabalhar todas essas responsabilidades que a gente tem de forma organizada minimamente, digamos assim, ou até mesmo, sei lá, de uma forma que a gente não fique louco? Sim. Junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Exato. né, gente? O líder, o que ele precisa ter na cabeça dele, assim, com clareza, é que ele tá ali para formar outros líderes. Eu acho que esse é o diferencial, porque, assim, falar que ele vai dar conta de tudo, né, de liderar 100, 200, 300 pessoas e que ele tem controle daquilo dali, não existe. Então, essa liderança, comando, controle, onde você conseguir olhar e cobrar e controlar, é uma liderança que não existe. Né? Ela tá na contramão à ideia humanizada. Nem os super-heróis, né? Nem os super-heróis, Vamos pegar exatamente. os Vingadores, cada um tem a sua qualidade. Cada um tem a sua função ali, o seu papel, né? Mas todos são líderes. Exato. Então, eu acho que é isso. O líder precisa estar o tempo todo olhando para o liderado dele, pensando, eu preciso torná-lo líder como eu. Sem medo de passar o conhecimento, sem medo de transferir a responsabilidade, deixando ele errar para ele aprender, Sim. Né? Trazendo para ele essa oportunidade de desenvolvimento. Então, é a forma que eu acredito. Legal. Não tem outro jeito. Esse mês, né, saiu aquele comunicado do Elon Musk falando sobre vamos voltar com todos para o presencial, porque quem está em casa, tá fingindo que está trabalhando?
Então, essa é uma questão de comando-controle, né? Um líder que quer todos os liderados sob o seu olhar. Sim. Porque ele acredita que quem está em casa não está desempenhando da melhor maneira. Então, é uma visão que, assim, aqui eu posso trazer a minha, assim. Eu acho que a gente precisa olhar para caso a caso, Sim. né? Determinados tipos de funções e tarefas, de fato, precisam ser feitos em locais presenciais. Mas nem tudo precisa e nem todo o tempo precisa. Sim. Será que a gente pode trabalhar, assim, com um equilíbrio? Né? Com o híbrido, realmente? E nem todo mundo se adaptou com a atividade em casa. Sim. Nem todo mundo se adaptou com a atividade só na empresa. Então, eu acho que precisa trazer esse... São desafios dos dois lados, né? É. O desafio da pessoa que está em home office hoje é fazer uma autogestão dela, do tempo, de planejamento, de organização, porque a gente, quando está em casa, não é fácil. Não. As tarefas de casa acontecendo junto com as tarefas do trabalho. Então, tem esse desafio, nem todo mundo dá conta. Exato. Né? E o líder tem um desafio muito grande, que é confiar, que é entender que a pessoa, que o liderar, ele precisa entregar o resultado. Se naquele intervalo ele precisou ali de um café, de uma pausa, de um almoço que foi um pouquinho mais longo, mas ele entregou o resultado, tá tudo certo. Exato. Né? A gente precisa confiar no outro. E se você não confia, mostra uma incompetência na sua liderança. E eu acho que assim, se você não confia, já tá errado na contratação. Também. Tipo assim, eu sou muito de cortar mal pela raiz e meio impaciente com o líder que, cara... Fica não- reclamando, né? Cara, sério, seu time tá uma bosta, que você quer que eu fale a verdade? Olha pra você, Você é né? um bosta. Uhum. Assim, não existe outra coisa que não... Então, assim, se hoje meu time, ou parte do meu time, ele não tá performando da forma que eu desejo, cara... Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar Olha pra mim. você. Isso. Eu olho pra mim, show. Lá no fundo, você sabe onde você tá errando. É. E aí você fala, tá bom, ok. Então agora é meu trabalho, é meu papel orientar esse time. Show, bacana. Agora, tem conflito interno. Nossa, cara, eu lidei com conflito interno demais nos últimos 4 anos. A gente volta pro autoconhecimento. O que é isso, gente? É assim... E aí você fala assim, não, mas que picuinha. Mas tudo bem, é uma picuinha, mas vamos ter que resolver. Só que eu aprendi, até uma pergunta que eu faço pra você, porque eu faço dessa maneira. Ah, o fulano de tal tá fazendo tal coisa. Ah, o fulano de tal... Estamos falando do outro? Tá. Eu chamo os dois na reunião, pra uma reunião. Falo, olha, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. A gente pode resolver juntos 3 aqui. Vocês podem resolver sozinhos, que é uma coisa que eu particularmente prefiro, porque eu não tenho que ser juiz de ninguém. Cada um tem seus problemas. Ou a gente pode continuar e vai dar merda lá no final. O que vocês querem? Mas já deu merda. Porque você tá começando a acusar. Aham. Então, assim, aí vem uma questão de respeito. Talvez eu não tenha uma opinião diferente do outro e etc. E aí, normalmente, o que eu faço? Olha, resolvam. Eu gostaria muito que você saísse dessa sala resolvidos. Resolvidos do tipo, não concordo com você, mas eu te respeito. Uhum. É isso que tem que acontecer. As Ninguém tem que diferenças estão aí, né? convencer o outro de forma contrária. Quais são as melhores formas de lidar com conflito, atrito, brigas? Já teve uma briga aqui nessa empresa, Te jura? muito feia, só que não foi com funcionário. Uhum. Foi com o cliente. O cliente Pior surtou. ainda. O cliente saiu da sala da reunião, começou a gritar no meio dessa sala. Uhum. A minha postura foi, fiquei calado, deixei a pessoa gritar até falar chega, gritar. Aí ela parou, eu fiquei calado. Você não vai falar nada não? Você acabou? Acabei. Então vem cá. Cheguei todo mundo na sala de reunião, falei, olha, fulana, primeiro ponto, eu não admito que você faça isso na minha empresa, principalmente com os meus funcionários. Uhum. Ninguém tem que ouvir escândalo de ninguém aqui dentro. É uma coisa que eu Os não limites, admito. né? Eu não admito. Se a gente tiver que cancelar o contrato agora, já está cancelado. Eu vou ligar pro fulano e vou falar que está cancelado por esse motivo. Esse é o primeiro ponto. Eu não admito esse tipo de coisa na minha empresa. Segundo, você acabou de desrespeitar o seu trabalho e o trabalho da minha empresa, consequentemente dos meus funcionários. O que vai ser agora? A pessoa ficou calada, pediu 1000 desculpas, chamou todo mundo, pediu desculpa. Desculpou, né? Que bom, porque aí você fala, ok, foi um momento de descontrole. Foi um surto, né, gente? Foi um surto. Uhum. E surtos existem, não Sim. tem como negar, Sim. né?
Mas quais seriam as melhores maneiras da gente, ou práticas, algo do tipo, pra lidar com um conflito que, assim, cara, tem hora que dá uma. Fala, ai meu Deus, eu não vou aguentar. É, tem os gatilhos de cada um, né, gente? Tá Cada um criando, tem né? esses gatilhos. Pandemia, então. É, como estudante de psicologia que eu sou, né? Eu tenho entendido cada vez mais de comportamento, assim, de comportamento humano. E sabe o que é importante, Rodrigo? A gente entender muito sempre o lado do outro, sabe? O outro faz alguma coisa, o outro age daquele jeito, é sobre ele, não é Uhum, comigo, entende? exato. Mas isso exige tanto autoconhecimento, porque a gente se sente, a gente acha que a gente é tão importante que tudo que acontece à nossa volta a gente acha que é sobre a gente, né? Então, assim, isso é muito dos motivos de briga. A gente poderia minimizar o nosso mal-estar, minimizar as nossas implicâncias, se a gente começar a entender as diferenças, né? O outro tá agindo, reagindo dessa forma, é sobre a história dele, a cultura Exato. dele, a criação dele. Eu não tô falando que você deve concordar, mas você deve respeitar e, assim, e passar por aquilo. Não é Sim. sobre mim, gente. Quando esse cliente chegou aqui, fez um escândalo, gritou e surtou, não é com o Rodrigo, sabe? Não é com o cliente, não é com a empresa, é sobre ele. Não sei o que ele está atravessando, não sei o que ele está passando. Ah, mas isso não dá o direito dele fazer assim? Ok, acho que ele também não deveria. Mas eu fico com muito mais compaixão É, do desconcerto do outro do que com raiva. Sabe? Então, assim, isso é um lado da gente trabalhar mais o ser humano, entender mais as questões. Agora, dentro das empresas, a gente precisa olhar se as empresas também não criam ambientes, às vezes, muito aí que competitivos, tá. né? Será que essa liderança está criando um ambiente altamente competitivo e que está gerando esse atrito entre eles? Porque aí eu não começo, eu deixo de respeitar a diferença do outro, de entender que é sobre ele, sobre a história dele, e começo a trazer, eu preciso ser melhor do que ele, eu preciso aparecer mais do que ele. Porque a liderança traz, aí vem na cultura, né? Qual que é a cultura da empresa? Uhum. Eu adoro cultura para resolver problema. Sabe assim? Preciso mandar uma pessoa embora, eu preciso demitir alguém. Simplesmente para redução de custo. Quem que eu demito? Vai na cultura e nos valores da empresa. Lá Exatamente. você descobre quem você demite, quem você admite, né? Então, você vai resolver um conflito de um time, pega lá os valores que estão ali definidos e fala, olha, gente, um dos valores nossos aqui é orientação para resultado, cliente em primeiro lugar. Nesse caso aqui, eu não vou discutir, porque fulano agiu orientado para o cliente. Isso é um valor e é realmente o que a gente quer. Então, você agiu corretamente, né? Cara, esse Ajuda. lance de valor. Ajuda. O valor, eu não sei se ele tá acima da cultura, mas ele tá dentro dela, Ele pelo tá menos. dentro. Ele tá Né? dentro. E eu preciso citar isso porque eu achei muito uma atitude que eu teria, inclusive, na minha empresa, e eu achei maravilhoso que teve na Rock Content em 2020. Em maio de 2020, a Rock Content teve que fazer um layoff, 20% dos funcionários foram mandados embora. Uhum. Eram 120 pessoas, mais ou menos. Cara, 120 pessoas na rua. É muita gente. Você tá, sei lá, 90% das empresas no Brasil não tem esse número de funcionários. Essa que é a verdade. E aí, eu achei eles fizeram uma coisa tão incrível, tão maravilhosa, que eu falei assim, que isso, velho? Se eu tive um aprendizado na Rock, foi esse. Foi o seguinte, cara, estamos demitindo vocês, ok, pandemia, blá, 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 e etc. Uhum. Fizeram toda a explicação. Foi um pouco relativamente frio, porque, cara, você tá uma empresa em sei lá quantos países, pelo Zoom. Era o que Vai tinha ser para aquele frio. momento. Vai ser frio. É. O CEO pode até chorar, mas vai ser frio, do mesmo jeito, né? E eles falaram, um último recado foi, mas vocês podem contar e vão contar com a Rock Content para conseguir o próximo emprego. Ah, eu lembro disso. E eles Maravilhoso. criaram um squad na Rock, com um time de PR, de people, desculpa, pra conseguir isso. Uhum. Só que eles não fizeram só isso. Logo depois, à tarde, isso foi pela manhã, logo depois à tarde, eles reuniram a empresa inteira, falaram, olha, aconteceu isso, e a gente conta com você pra ajudar o seu colega a conseguir emprego. Ah, é maravilhoso. O que é isso, velho? Aí eu falei, pelo amor de Deus, Diego, assim, você tá É maravilhoso demais, né? me pagar, saca? Tipo, esse é o maior aprendizado que eu tive, assim. E foi muito louco, porque eu acho que 3 meses depois estava praticamente todo mundo empregado. Quem não estava empregado porque não queria, ou porque foi legal esse layout, essa demissão, porque foi uma mudança de vida. Óbvio, um ou outro talvez não tenha conseguido, mas
essa atitude da empresa de falar assim, olha, a responsabilidade é minha, porque você tá sendo mandado embora, apesar do cenário externo. Uhum. Isso é liderança. É. Eu Isso não tô é mais falando que liderança liderança, né, do fulano ou gente? do ciclano, liderança da empresa. Isso é ver que o mundo tem jeito. Quem é que as pessoas falam que às vezes o ser humano deu errado? E aí a gente vê que não, que deu certo. Tem muita gente fazendo dar certo. Tem Sim. muita coisa acontecendo. E toda vez que a gente vê coisas que nos surpreendem, né? Quando a gente vê no Instagram lá, razões para acreditar, nananã, aquelas coisas lindas todas, elas envolvem ajudar o outro. Exato. Elas envolvem cuidar do outro. Então, o líder principalmente. Mas as empresas muito, a gente o tempo inteiro. São coisas mínimas que a gente pode fazer, que fazem diferenças gigantes na vida do outro. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não tá na nossa pauta, mas eu acho que é importante. O que um líder durão, né, que você conhece vários, eu acho que você já é especialista nisso. O cara é durão. Ele tá ouvindo esse podcast falando assim, puta que bobagem. Tudo bundão. O que a gente pode falar pra esse cara? Ou o que o liderado pode fazer para começar a amolecer, se é que tem jeito de amolecer esse tipo de pessoa? Nossa, que pergunta difícil, hein, Rodrigo? Que surgiu agora, então... eu acho assim, é muito difícil a gente pensar, não existe mudar o outro. Exato. Né? Não existe. A essência, né? Não existe mudar a essência, a cultura de uma empresa. Então, quando a gente pensa num liderado, provocar uma mudança desse tamanho, principalmente se ele for o proprietário da empresa, assim, eu não consigo nesse momento enxergar como, sabe? Porque esse líder antigo, né, engessado, a liderança dele é top-down. Sim. Então, ele não dá voz. Exato. Né? Se ele não dá voz, esse liderado vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Principalmente para mulheres. Nem falo dessa parte, né? Mais difícil ainda. Eu tive uma situação esse ano que eu saí do projeto porque para mim não dava. Dar voz pra mulher, né, gente? Cara, sério? Tipo, qual a diferença? Pra mim, eu amo trabalhar com mulher. Eu também. Coloquei a Cal agora, que é minha esposa, né? Você conhece muito bem, pra me ajudar, porque, velho, precisa. A complementariedade é muito absurda. A liderança feminina, a gente tem skills, né? Que já são natas, assim. A mulher não é ela que dá a luz à toa, não. Então, assim, a gente, nesse momento da liderança feminina, que a gente fala de tantas skills de empatia, de olhar pro outro, a mulher, ela tem mais sensibilidade. Não tô dizendo que todas têm, e nem que o homem não possa ter. Exato. Né? Não vamos generalizar nada. Mas a maioria, a gente tem sim. A gente reconhece o choro do filho, né? A sensibilidade é tamanha que aquele choro, você sabe se é fome, frio, sono, se tá doente. Então a gente olha para as pessoas, a gente consegue enxergar ali o que está acontecendo. A gente sabe se é relacionamento, se é algum mal-estar, se foi uma palavra que eu falei que não foi bem colocada. A gente é mais sensível, né? Também acho. Então, a mulher, eu vejo isso como positivo. Agora, o líder que tá aí escutando e pensando assim, que bobagem, eu acho que ele precisa olhar para dentro do negócio dele e olhar como é que tá a rotatividade, né? O turnover, como é que tá a entrega, a produtividade. Não vou falar para ele que ele tem que mudar, não. Olha pro seu negócio e vê se você tá alcançando o que você quer. E aí, se você descobrir que não está, que possivelmente não está, aí você para e pensa na sua liderança. Exato. Acho que é mais ou menos por aí. Já me fizeram essa pergunta uma vez. Não desse jeito, né? O que eu faço? Não, mas falar, cara, olha só, eu tô aqui, eu tô numa empresa X, eu não consigo implementar nada, porque meu chefe é um babaca, nesse nível. É um babaca, e eu tô aqui preso. Cara, a única resposta que eu tenho para essa pessoa é falar, cara, então, pra mim você tá no lugar errado. Eu acredito. É isso. Tô falando pra você pedir demissão amanhã? Não. Tô falando pra você tomar o rumo. Então, tipo assim, você vai começar agora a entender e procurar empresas que têm o que você almeja. Sim. É sair do lugar de vítima. É sair do lugar de vítima. Porque aí você começa a acusar, a empresa não me dá oportunidade, o meu líder não é bacana, o meu chefe é um babaca. Tá, mas você tá ali. Aí você pergunta, você tem quantos anos de empresa? 7. Né? Mas você tá ali, tá reclamando. Porque a mudança realmente é desafiadora. Né? Dói, né? Às vezes é mais fácil ficar num lugar insatisfeito do que correr o risco de ir para um lugar e acertar. Então, sair do lugar de vítima e vai atrás do seu sonho, daquilo que você se identifica. Não existe mundo perfeito. Sim. Né? Mas existem os valores seus e os da empresa que eu acho que precisam coincidir. Legal. Se para você honestidade é um valor
e você trabalha numa empresa onde honestidade não é um valor, aquilo ali pode estar sugando toda a sua energia, levando Total. toda a sua felicidade, né? E aí você não vai conseguir entregar. Perfeito. Então, em vez de ficar olhando para os defeitos do líder, olha para os seus valores, valores da empresa, valores do líder. Não tem convergência? Prepara o plano de transição. Tem duas coisas que eu gosto muito de trazer, que assim, você tem que ter duas métricas básicas. A primeira delas, como é que você está hoje em comparação a 30 dias? Uhum. Você está melhor? Você tem mais conhecimento? Tá avançando, né? Você está avançando? Não. Liga o alerta laranja. Nem vermelho, laranja, porque tem alguma coisa errada. Cara, né? Enfim. Segundo, você está numa empresa que ela não está seguindo, ou ela não está crescendo, ou ela não dá uma liberdade para todo mundo, algo do tipo, e você quer essa liberdade, tá errado. Tá errado, porque você está numa gaiola e você precisa se desenvolver. E aí tem um outro lado que vem muito forte, que eu acho que os liderados normalmente compreendem isso muito mais do que os líderes, que é a complementariedade de função ou de habilidades. Então a gente tem lá o famoso T-shaped, a gente tem o I-shaped, a gente tem um monte de coisa, que são habilidades técnicas, habilidades também humanas. Uhum. Então, o que eu vejo assim? O que o líder, o que na sua visão, o líder ele precisa entender na hora de contratar e na hora de liderar? Porque assim, eu já cheguei com times que já estavam prontos. E aí eu falei, tá, entendi, já tá pronto. Então, X pessoas, eu não contratei ninguém, tudo bem, vamos entender como é que estão as pessoas. Beleza. Mas o que o líder precisa entender para que ele tenha um time de alta performance? Diversidade. Time de alta performance só existe com diversidade, né? E a diversidade ela não acontece na fala, ela não acontece só no discurso. A gente tem que provocar essa diversidade. E esse é um desafio grande, porque a gente tende a contratar ou a gostar, a se identificar com pessoas que parecem com a gente, que são do nosso meio, que estudaram com a gente, que trabalhou com a gente numa outra empresa. E às vezes a gente vai ficando fechado naquele mundo ali muito parecido, né? Então, inovação, né, alta performance, ela vem de ideias e perspectivas distintas. E quando eu falo diversidade, eu não estou falando só de raça, né, de gênero. Não é só isso, é diversidade de ideias e de pensamentos. Trazer talvez uma pessoa até mais idosa Talvez pro sim, projeto. talvez sim, né? Uma muito mais jovem, uma com uma experiência muito maior, uma de uma origem completamente diferente da sua, Sim. mas que tem um olhar diferente. Então, assim, alta performance é isso. Só que isso exige humildade do líder. De escuta de novo, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de humildade. Então, o líder o tempo todo é humildade. Humildade para escutar, humildade para falar que não sabe, humildade para entender que o outro que vem de um lugar diferente sabe mais do que ele, compreende, tem um olhar diferente. É a mentoria reversa que a gente fala, né? Legal. A mentoria, antigamente, era a mentoria do mais velho, do mais sábio, do que tinha mais experiência para o mais jovem. E hoje a mentoria reversa, ela vem do contrário, né? Eu sou mais jovem e eu posso te mentorear em coisas que você também não sabe. Sim. Porque você não tem, né, Tá no dia a dia. esse meu olhar aqui, da tecnologia principalmente quando a gente fala de juventude. Exato. Então, mas exige a humildade do outro. Tirar o ego, né, gente? Como é difícil tirar o ego da gente em todos os aspectos. Né? O nosso corpo pede, assim, por reconhecimento, por palmas, por aplausos. Então, a gente precisa esvaziar da gente disso para dar conta de trazer a diversidade, a alta performance. A inovação só vai vir disso, de ideias e perspectivas diferentes, distintas. Cara, é muito legal essa coisa da diversidade. Tem dois casos. O pessoal até me pergunta assim, nossa, por que você faz o ID360? É muito complicado. Cara, é louco. É uma loucura. Mas é um bate-papo que eu faço com fulano ciclano que muda a minha vida. Então, em 2016, eu tava com o Diego Gomes da Rock, Rodrigo Cartacho da Simpla e o Matheus Bicari da Hotmart num painel. Tipo assim... Uma aula, né? Uma faculdade. Eu sentei e falei assim, conversem. Tipo assim, eu tinha algumas perguntas. E aí, uma das coisas que eu perguntei pra eles, cara, como é que vocês conseguem crescer tão rápido e se manterem vivos? Assim, tanto vocês quanto as pessoas que estão com vocês. E eu lembro do Cartacho falar assim, é simples. Eu aprendi isso agora e tal, mas é simples. Contrate pessoas muito melhores do que você. Show. Segundo caso, Mayumi Sato. Eu já até citei ela aqui em um outro episódio. Mayumi Sato, ela era na época, em 2018, CMO do Sexlog, que é o maior portal de swing da América Latina. E ela palestrou no evento.
E todo mundo ficou chocado, porque ela achou que ela ia falar de dados, estatística e Aham. etc. E ela chegou e falou assim: olha, o que aconteceu? Eu cheguei lá, tinha um time completamente machista, era um time que não entendia de swing, era um time que não entendia de nada disso, disso, de aquilo. O que eu fiz? Mandei todo mundo embora, e ela até brincou assim: contratei tudo puto e viado. Então, trouxe o trans, eu trouxe o gay, eu trouxe a lésbica, eu trouxe pá. Chegamos a 8 milhões de usuários em um ano. O que é isso, velho? Por quê? Diversidade. É, Cara, a diversidade, ela é muito necessária. necessária. Por que você tem diversidade de ideias? É o que você trouxe, Aham. sabe? Então, esses dois exemplos, eu acho que é muito legal e traz vou trazer um terceiro de uma empresa também, que é a ThoughtWorks. A TW, eu acho que em 2019, ela foi a única e primeira e única empresa naquele momento do mundo que tinha 4 gerações dentro da empresa. Eu falei, você tem pessoas de 80 anos e pessoas de 15 anos Aham. trabalhando, mas assim, não é o 80 CEO e o de 15 estagiário que não se Exato. conversam, mas que eles se conversam. É. Então, tipo, era a única empresa no mundo que fazia isso. Que faz ainda, que eles viram um benefício. Então, acho que essa parte da diversidade realmente ela é muito necessária. Ela é essencial. É. E a gente aprende tanto, né? É. E aí a empresa tem que ter, de fato, essa cultura que permite essa troca, sabe, Rodrigo? Porque às vezes, assim, tem esse de 80 e tem o de 15, mas a cultura da empresa não é uma cultura de aprendizado, né? Esse ambiente Exato. seguro, né? É a cultura do ego, do comando, do controle, e aí não vai fluir. Então, assim, a diversidade não vai acontecer por acaso. Não adianta só colocar ali as pessoas e achar, então eu vou colocar aqui, ó, um assim, um assado, um assado. Tá, e aí? Né? E como é que essas pessoas vão conversar? E como é que elas vão ter abertura e liberdade? Exato. Então, Exatamente. são muitas coisas que envolvem. Mas é fácil. Eu vou te falar, é simples. Então, É simples. basta ser aberto, né? É As simples. mudanças, inclusive. Tem que querer. Legal. E partir das pessoas, né? São as pessoas que dão vida às estratégias. Legal. Esse é meu lema na Flourish, é o que eu falo o tempo inteiro. Então, você quer mudança? Vai nas pessoas. Começa por ali. Muito legal. Pra gente fechar, Vamos. você já falou sobre. Aliás, eu acho que o lance da contratação é a nascente de tudo. Sim, sim. Se você vai ter problema daqui a 3 meses, daqui a 6 meses ou um ano, esse problema ele possivelmente já estava lá na sala de entrevista. Uhum. Ou na sala, ou no ambiente digital, enfim, enquanto você estava entrevistando a pessoa. Então eu já ouvi muita gente falar assim, cara, a gente contratou porque não estava precisando de mais, mas contratamos aquele ali mesmo porque a gente precisava. Aham. Vai dar merda. Não é Uhum. tipo se vai, é quando vai dar merda. E eu acho que um dos maiores casos que eu conheço que tem isso na raiz é a Melius. Eu já vi vagas na Melius durando 1 ano e meio aberta mesmo, pra contratar. pra contratar. E aí eu conheci o pessoal e falei, velho, mas É hoje? Oi? O que aconteceu? Falei, velho, é um detalhe. Uhum. Na entrevista de cultura, ela não passa. É. A pessoa é foda tecnicamente, mas a entrevista de cultura não passa. O que é entrevista de cultura? A pessoa passou por todas as etapas. A última é o seguinte, vai te colocar na sala com 3 pessoas da empresa pra bater papo. E se uma falar, eu acho que não rolou, você não é contratado. Ah, mas é injusto. É óbvio que não é dessa maneira, existe uma técnica não por é trás. simples, né? O que o líder ele precisa ter em mente no momento da contratação, ou até no momento da conversa? Eu acho que não é no momento da contratação, no momento da conversa, para falar, para entender se aquela pessoa é boa para ela, para aquela vaga ou algo do tipo, ou não. Eu, por exemplo, eu detesto falar assim, cara, a primeira coisa que eu já falo, você não tá numa entrevista, você tá numa conversa. Uhum. Eu não quero te entrevistar, porque eu acho isso horrível, inclusive. É. Aí eu converso sobre cachorro, aí eu pego minha cachorrinha, como a gente tá em casa, pego a minha cachorrinha, coloco na câmera. E aí a pessoa se descontrai mais e tudo mais. O que o líder precisa compreender no momento da conversa para uma possível contratação? Então, no início dessa pergunta, você começou falando o quê? A pessoa contratou rápido porque ela precisava urgente. Então, esse é o primeiro problema da contratação, né? É a falta de planejamento que traz uma urgência e eu vou contratar para amanhã. Uhum. Esse é o primeiro problema. O segundo é a falta de definição de cultura e valor. O que você quer, o que você espera, o que é importante. Porque a definição do cargo com as habilidades técnicas, essa é muito fácil. Né? Você coloca ali no papel o que a pessoa precisa fazer, as habilidades técnicas, aí você contrata o currículo e manda embora por questões comportamentais, na maior parte das vezes. Comportamentais porque ela não se identifica com aquele ambiente, com aquela cultura.
com aqueles valores. Então tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou entrevistar, assim. Me fala de uma pessoa que você admira. Uma pessoa pública, Legal. conhecida, que você admira. Aí ela vai te falar, eu admiro o Obama. Tá, por que você admira o Obama? O que você admira no Obama? E aí ela vai trazer ali aqueles valores. Então, a partir dali, eu começo a enxergar como é que a pessoa vê, né, o outro, o que para ela é relevante, o que para ela é importante. Falar sobre o cachorro, né? Ela gosta de cachorro, como é que ela enxerga os animais. Enfim, isso é importante para a minha empresa? Eu acho que a gente precisa trazer mais gente, mais pessoa, do que habilidade técnica. Porque o técnico, a gente desenvolve. Você pode pôr no curso, você pode colocar num treinamento, você pode, né, enfim, você desenvolve a parte técnica. Google e YouTube também, né, gente? Então, e também, né? Não precisa nem investir muito. Mas a parte ética, a parte de comportamento, o que é valor para aquela pessoa, o que ela busca, como que ela lida com o outro, né? Como é que é família para ela, enfim, isso tudo influencia no comportamento. E aí é que eu acho que as empresas erram, buscando só um currículo, sabe? Querendo facilidade. O líder quer alguém pronto. Quer ter trabalho, né? Ele não quer trabalhar, né? Quer trabalhar. Vida é trabalho, como diz o Roberto, meu psicólogo. Senhora. Não tem lógica, velho. Vida é trabalho, né? O tempo inteiro. Então, assim, querer pronto é querer fácil. Aí vem a volta da frase, né? Decisões fáceis, vida difícil. Decisões difíceis, vida fácil. Abrir mão da tranquilidade de agora, sim, por uma tranquilidade de longo prazo. Sabe? É abrir mão do imediato, que me satisfaz, que me alivia agora, porque eu já contrato, fico livre, mas tem um problema ali na frente. Ou não, eu vou trabalhar, vou esforçar agora na contratação para não ter o problema ali na frente. É aquela... Você já viu aquele vídeo do marshmallow? Nossa, maravilhoso. Das crianças? Aquilo ali é lindo Então, demais. aquilo é isso que a gente faz o tempo todo, né? Disciplina para mim é isso. Disciplina é abrir mão do prazer imediato para entender que eu vou colher ele na frente, fazendo um sacrifício agora no presente. E o resultado daquela pesquisa, para quem não sabe, né? Foi uma pesquisa, acho que na década de 80, que se eu não me engano, que eles fizeram. Eles colocavam 2 crianças na sala e colocavam marshmallow na década de 80, gente. Tipo assim, é caramelo pra mim hoje em dia. Tipo assim. É Nutella hoje. É Nutella hoje. Nutella pras crianças. Aí colocava lá o marshmallow pra uma criança, o marshmallow pra outra criança. Falava assim, ó, espera 15 minutos, que se você não comer, você vai ganhar um segundo. Exato. E aí, cara, as reações são as melhores da face da Terra. Elas cheiravam. Meu pai do céu, assim, é lindo. Aí tinha criança que comia, tinha criança que esperava os 15 minutos pra ganhar um segundo. 2. Isso. 20 anos depois, não sei se você viu isso, mas 20 anos depois, eles retomaram, entenderam como é que estavam aquelas crianças. Exato. 20 anos depois. Todas as crianças que esperaram, elas estavam muito bem de vida. As crianças que deram conta de abdicar do prazer imediato para um prazer de longo prazo, que era ganhar o segundo caramelo. Então é mais ou menos isso na vida que a gente precisa fazer, né? Exatamente. Abdicar do alívio daquele momento, sabendo que eu vou sacrificar agora e que o resultado vem ali na frente. Vamos pensar num prato de comida, né? A gente quer emagrecer, não quer? A gente quer mulher, então, quer o tempo todo tá magra. Mas a gente olha pro prato de macarrão e fala assim, não, eu mereço. Hoje eu vou comer. Tá, hoje eu vou comer, mas o sofrimento vai vir amanhã. Gente, a maior merda do mundo é eu mereço. Eu tirei essa frase da minha vida. Eu mereço a justificativa, é autossabotagem o tempo inteiro. É autossabotagem. E eu tanto que eu me autossabotava era surreal. Hoje eu mereço. Cara, você merece sempre, pra começar. Também acho. A gente é merecedor o tempo inteiro. Agora, cada escolha é uma renúncia. Você vai abdicar de alguma coisa. Tem um preço. Eu não vou comer e tal. Nossa, mas hoje tem jogo. Tá, então você vai ou ganhar os quilinhos a mais, ou sei lá o quê, né? Quando eu fui fazer minha transição de carreira, a minha mentora, né, ela falava o tempo todo pra mim, Adriana, tudo não terás. Foi a frase assim que eu mais repito. Tudo não terás. O que você quer? O que você quer abrir mão? Então é mais ou menos isso que a gente precisa pensar o tempo todo na escolha. Tudo não terás. O que você quer ganhar? O que você quer abrir mão, né? Escolha é abdicar. Perfeito. Adriana, finalizando aqui. Gente, se você tá no YouTube, dá o like aí, se inscreve no canal. Tá rolando bastante. Já é o 22º. E ó, se você tá no Spotify, ouvindo só no Spotify aí, vai lá, classifica o IDTech Podcast. Só funciona a estrelinha 5. 4 pra trás dá pau, tá? E, mais uma vez, eu vou citar o Leandro Figueiredo. Ele falou que se você colocar 4 pra trás, será amaldiçoado. Não fui eu que falei isso, foi o Leandro, tá?
Então, classifica aí pra gente sempre crescer o podcast e já agradecer você. Obrigado mais uma vez. Obrigada, tá? eu adorei. Foi lindo, foi maravilhoso. E, gente, a gente se vê no próximo episódio, a gente se ouve no próximo episódio. Exato. Então, tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigada, Rodrigo. Valeu foi ótimo, demais. viu? Valeu. Prazer.